eu quero convidar vocês num tema muito gostoso, conhecido de todos vocês. Não quero ser cansativo, porque tem muita gente boa para falar nessa madrugada. E eu quero pensar com vocês aqui rapidamente num livro bem conhecido, um texto conhecido de todos os amigos e de todos os irmãos. Segundo Crônicas, capítulo de número 20 e o versículo de número 1. Segundo Crônicas, capítulo de número 20 e o versículo de número 1. Você vai procurando aí, você que está com o seu smartphone, vai procurando o texto bíblico, você que está com a sua Bíblia, com o seu iPad, vamos ouvir e receber a palavra do Senhor. E você que não tem, ouça o texto. Olha o que diz, segundo Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 1. E sucedeu que depois os filhos de Moabe e os filhos de Amon com eles, alguns outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum a todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação, diante de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador de todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adestes a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, que os filhos de Amon, de Moabe, e os da montanhas de Seir, pelos quais não permitistes que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram. Eis que nos dão pago vindo para lançar-nos da herança que nos fizestes herdar. Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, a Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos de Coatitas e dos filhos de Coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé. Josafá disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguro.
crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo, ouça bem, louvor ao Senhor, Deus pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Glória a Deus! Que palavra maravilhosa! Eu queria que você repetisse comigo aí da sua casa, junto comigo, dizendo: as turbulências da vida não podem nos desestabilizar. Diga comigo, diga: as turbulências da vida não podem nos desestabilizar. Você precisa entender isso. E eu queria que você fizesse apenas uma oração. Onde você está, curve a sua cabeça. Ore comigo. Pai, estamos diante da Tua palavra esta madrugada. Que momento propício, que momento de adoração, que momento doce, que momento ímpar é separarmos um tempo da nossa madrugada, do período mais profundo do nosso sono, e entregarmos a Ti esse culto de adoração e vigília na Tua presença. Oxalá que o Teu Espírito alcance corações essa noite, que saiamos cada um dos nossos recintos animados, vivos pela Tua palavra, e que a Tua palavra ache guarita a fim de levantar o triste, abrir a madre da estéril, abrir a boca daquele que está já em silêncio por causa da sua agonia, alegrando o triste, levantando o fraco e ressuscitando o que está morto. Faz assim, para que o Teu nome seja glorificado e saiamos tocados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Gente, preste bem atenção. Eu quero começar com uma reflexão. Conta-se uma história de um voo que estava em cruzeiro, atravessando o oceano, e em dado momento do cruzeiro, que este voo seguia numa altitude considerável, conta-se a história que o voo perdeu a sua estabilidade, e muitas pessoas começaram a se perturbar dentro daquela grande aeronave. E dentre tantos passageiros, comissários, dentre tantos que estavam dentro daquele voo, havia um menino. Ele estava com seu tablet, brincando, tranquilo. A aeromoça pediu para que todos colocassem o seu cinto de segurança, se afivelassem. E todos se afivelaram no cinto de segurança. Não se servia mais nenhum tipo de serviço no corredor daquele avião. O pânico tomou conta. Todos ficaram apercebidos de acontecimentos improváveis. As máscaras de oxigênio caem. E houve uma grande turbulência a ponto que pessoas se desesperaram, outras até desmaiaram. E uma mulher estava do lado de uma criança que estava com um tablet na mão, tranquila. E ela está vendo todo aquele movimento, toda aquela perturbação das pessoas inquietas pelo fato de correrem risco às suas próprias vidas, a fim de que aquele voo se desestabilizasse e caísse no profundo mar. E aquela mulher pergunta para aquela criança: você continua brincando tranquilo nesse voo? Não percebe que nós estamos em perigo? Você não sente medo? Ele disse: não, eu não sinto medo. Ela disse: mas você voa sempre? Ele disse: voo sempre. E por que você não tem medo? Você foi treinado a não ter medo? Ele olha para aquela senhora e diz: sabe quem está no comando do avião? Quem é o piloto? É o meu pai.
meu pai está no comando do voo. Meu pai é o piloto desta aeronave. E que lição maravilhosa a gente pode tirar com essa ilustração, diante do texto que nós acabamos de ler, de 2 Crônicas, o capítulo 20, a partir do primeiro verso. Eu fiz questão de ler muitos versos para que você entendesse a engrenagem e a proposta daquilo que Deus tem para nós a partir desse texto, porque o momento em que estamos vivendo, não só no cenário brasileiro, mas diga-se de passagem, no cenário mundial, é exatamente o capítulo 20 de 2 Crônicas. Eu estou falando aqui esta madrugada a gente desesperada, estou falando a desempregados, estou falando a enfermos, estou falando a pessoas que perderam a sua estrutura emocional, eu estou falando a pessoas que estão arredio, amedrontadas, pessoas que estão pensando até em tirar a sua própria vida, e que nesse caos, nessa grande adversidade, você perdeu a sua família, e por que não dizer, perdeu as esperanças. Olhe para cá, porque Deus tem uma palavra para você esta madrugada. Esta é uma madrugada que você precisa entender o primeiro ponto. O primeiro ponto é olhar para a vida do povo de Deus, do povo de Judá, que estava ameaçado diante de uma grande crise que os assolava. 3 povos contra um, povos que o assaltam, tirando as suas alegrias, tirando o seu contentamento, e eles estão bem armados. E a Bíblia diz que a notícia que vai para Josafá é o seguinte: ei Josafá, vem contra ti uma grande multidão vem contra ti para te assolar. Josafá, um homem temente a Deus, um homem que conhecia o Senhor, que ouvia o Senhor, que consultava os profetas do Senhor. E diante do cenário em que ele vive, e no momento em que ele está acompanhando a situação, não só financeira, mas também espiritual, o cenário em que ele está vivendo é um cenário de pressão, é um cenário de turbulência, mas a estabilidade de Josafá diante desta crise, ela quer nos ensinar alguma coisa. E eu sei que nós estamos vivendo dias atípicos, nós estamos vivendo momentos caóticos, conflitos que nos assaltaram, e como dizem aí num ditado popular, fomos pegos de calça curtas, fomos assaltados de maneira que ninguém esperava que 2020 nos traria esta surpresa tão desagradável. Uma surpresa que atacou potências mundiais. Nós não estamos falando só do Brasil, nós estamos falando de grandes economias, nós estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando da Europa, estamos falando da Rússia, estamos falando do Japão, da Ásia, estamos falando de grandes países, de grandes autoridades, que agora se põem de joelho, amedrontados e aterrorizados, diante de uma arma invisível, diante de uma arma que entra na casa do rico e do pobre, que assola a criança, o adolescente, e também ataca as pessoas de maiores riscos, que são o grupo de riscos, nossos velhinhos, os nossos idosos. Todos estão assustados. Do dia para a noite a vida mudou. Do dia para a noite agora a gente tem que carregar álcool e gel na mão. Do dia para a noite a gente não pode mais cumprimentar as pessoas. Do dia para a noite nós tivemos que nos repaginar. Não se trabalha mais dentro das empresas como se fazia antigamente. Do dia para a noite não se pode mais atravessar as ruas, entrar nos bares, comer uma pizza. Não pode se congregar no templo, não pode se apertar a mão, não pode se abraçar, não pode se comemorar um aniversário. Do dia para a noite, quem tinha seu grande negócio, a sua grande empresa, teve que reduzir os seus funcionários. Do dia para a noite, as perspectivas mudaram. Do dia para a noite, nós recebemos um aviso e não deu tempo nem de se preparar. Não deu tempo porque nós não estávamos prevendo isso a longo prazo. De repente,
num enxame de vozes que assalta outro país e pula de um continente para outro, tivemos que repaginar. Mas é exatamente a confiança em Deus em que nós não podemos perder diante das adversidades. Há um texto bíblico que diz que se nos mostrar esforço no dia da angústia, a nossa força será pequena. E Deus te convida esta madrugada para olhar para a crise, e não olhar para a crise amedrontando-se dela, se desestabilizando por ela. Não, mas é momento de olhar e firmar os pés e estar pronto para se repaginar, estar pronto para enfrentar o perigo de frente, estar pronto para alavancar e saber que o Deus que te fez chegar até aqui é o Deus que vai guardar a sua casa até o final. E que mesmo que nesses intempéries, que todas as coisas estão colaborando e corroborando para que esse barco venha a pique, eu tenho uma notícia para te dar. E que este voo se desestabilize, eu tenho uma notícia para te dar. O Deus que está no comando desta aeronave, o Deus que está no comando da sua vida, da sua casa, o Deus que está no comando da sua história, Ele exatamente está esperando de você a confiança, para que você olhe nele como autor e consumador da sua fé, sabendo que a sua vida está nas mãos de Deus. Eu queria que você virasse para a pessoa que está do seu lado aí, quem sabe assistindo, profetizasse, talvez colocasse aí na sua rede social dizendo: o Deus que está no comando vai me dar estabilidade. É exatamente isso. É exatamente isso que o inimigo manda a mensagem para Josafá. E a mensagem para Josafá é de desestabilizá-lo. Mas ele não se desestabiliza. Por quê? Porque ele recorre ao Senhor. Ele sabe quem pode dar-lhes a resposta. E você precisa nesta madrugada entender que quando a adversidade lhe pegar de calças curtas, quando a crise lhe assaltar, o único meio de não se desestabilizar é recorrer ao Senhor. E Josafá recorre ao Senhor. A Bíblia diz no verso 4: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Deixa eu te dizer, essa madrugada não é hora de pedir socorro à Bolsa de Valores, não é hora de pedir socorro às autoridades constituídas, porque nem eles sabem de fato quais são os procedimentos reais para se tomar. No achismo de tentando acertar para fazer o melhor para o seu povo, erra, acerta, a fim de que tome uma decisão, e estamos orando para que o melhor seja feito. Não é às autoridades que temos que recorrer, não são aos amigos que temos que recorrer. Esse momento é um momento de recorrer ao Senhor, pedir socorro ao Senhor. E se o meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, se convertendo dos seus maus caminhos, é esta noite que Deus trouxe você para esta live, para este ajuntamento, um do norte, um do sul, um em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, do outro lado do continente. Deus te trouxe a esta live para dizer ao seu coração: é hora de recorrer ao Senhor. Não existe nada que possa impedir o socorro de Deus ao benefício daquele que está aos seus pés clamando por socorro. E eu queria que você entendesse o poder da oração, o poder da humilhação, o poder da entrega. Em Salmos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deixa eu dizer para você que está acamado num leito de hospital, deixa eu dizer para você que parece que a sua empresa vai falir,
Deixa eu dizer para você que o seu casamento está quase acabando. Deixa eu dizer para você que foi pego de surpresa, que parece que 2020 começou com tudo e de repente você está na bancarrota e que nada parece dar certo. Deus me trouxe aqui hoje para dizer: os céus estão abertos ao teu benefício e você tem livre acesso para pedir socorro. Esse é o momento de pedir socorro ao Senhor. Socorro ao Senhor, porque Ele pode te ajudar. E a Bíblia diz: e pôs Josafá diante da congregação de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e lamentou ao Senhor, contou ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: a primeira lição que nós temos aqui é não se desestabilizarmos quando a notícia mal chegar. A segunda lição que você precisa aprender é recorrer ao Senhor. E recorrendo ao Senhor, você precisa estabelecer com Deus um diálogo. Deixa eu dizer algo poderoso que veio ao meu coração. Gente, o que tem de pessoas que não conversam com Deus? Oração não é monólogo, oração é diálogo. Oração é você estabelecer um diálogo com Deus. Você fala e Deus ouve. Você ouve e Deus fala. Como é bom quando temos um amigo para conversar. Como é bom quando temos alguém que nos quer ouvir. A pior coisa é você tentar falar a alguém que não quer te ouvir. A pior coisa é você estabelecer contato com alguém que não quer dar importância para a sua situação. Mas eu preciso profetizar aqui, porque eu sinto que o fogo do Espírito está sobre o meu coração, queimando o meu peito. Eu deixei a minha casa, o conforto do meu lar, para estar aqui com os amigos da Toda Music, para profetizar para a sua vida, para te dizer que assim como nós tivemos disponibilidade para estar com você nessa live, os céus também estão abertos para ouvir o teu clamor. Deus está pronto para ouvir o teu clamor. Foi por isso que Jesus disse: pedi, batei, buscai. Ora, queridos, nós precisamos entender que esse é o momento da igreja orar. Esse é o momento de recorrermos ao Senhor. Esse é o momento de deixarmos aos pés do Senhor todas as nossas necessidades. Eu sinto muito Deus aqui, porque eu estou pregando aqui nesta madrugada para gente de oração. Deixa eu dizer uma coisa: não desista da sua oração. Deus já respondeu a sua oração. Deixa eu dizer algo para você, que quem sabe está em dúvida com relação à sua vida de fé. Parece que eu oro e Deus não me responde. Há um tempo determinado de Deus debaixo dos céus para todas as coisas. Deus está se movendo. A sua oração tem resposta. Tem um ditado que diz que oração de crente tem pé e anda, asa e voa, e chega aos céus. Você não pode desistir de orar. Eu queria que você sacudisse quem está do teu lado aí. Eu estou sentindo a presença de Deus, estou com vontade de correr aqui já nesse estúdio, de tanta glória de Deus que toma o meu coração. E eu queria que você profetizasse, falasse a alguém: não desista de orar, não desista de clamar. Quando você se cansar, o Senhor vai te carregar no colo. Ele está pronto para ouvir. E a Bíblia diz: e Josafá orou ao Senhor, clamou ao Senhor. E quando Josafá clama ao Senhor, Deus levanta um profeta. Como é bom gente disponível para ser boca de Deus. Nesses dias, me parece que estamos com a ausência de profetas. Pessoas para profetizar, para ser boca de Deus. O que mais nós temos ouvido são os anunciadores do caos. Mas eu não quero ficar ouvindo apenas o caos. O perigo é iminente? É. Eu não posso fechar os meus olhos nas medidas protetivas que eu, como pessoa, preciso tomar
para me resguardar os que estão à minha volta. Mas eu não posso envolver a minha mente ao caos, e não posso abrir a minha boca apenas para o caos. A minha boca precisa ser saudável para curar os que estão abatidos. Eu preciso dar um pouco de esperança aos desalentados. E há um ditado que diz que você é fruto do que ouve, fruto do que vê. Você é fruto do meio que vive. A pergunta que eu quero fazer a você nessa madrugada é: o que é que você tem ouvido e que tem chegado ao seu coração? Josafá sabia da guerra. Josafá sabia que a batalha era iminente. Aliás, Josafá sabe que nem arma ele tem. Mas ele disse: eu conheço um Deus que abriu uma casa aqui. E ele disse: quando clamarmos a Ele, os ouvidos dele não estariam surdos para que não pudesse nos ouvir, nem os seus olhos tapados para que não nos pudesse ver. E Josafá clama e diz: ó Deus! Quando ele clama, ó Deus, um profeta se disponibilizou, Jaziel, para ser boca de Deus, alívio de Deus. Pastor, mas o senhor está falando diante de uma crise e está mandando eu profetizar? Exatamente isso. Profetize no caos. Foi exatamente o que Deus fez com Ezequiel. Ezequiel, o que é que você vê? O que você vê, Ezequiel? Ele disse: eu vejo um vale. Vale de quê? De ossos secos. E o que disse Deus para Ezequiel? Profetiza. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, nessa madrugada. Você consegue olhar para esse caos e profetizar vida. Você consegue olhar para esse desemprego e profetizar porta aberta. Você consegue olhar para essa crise de saúde, para essa enfermidade que está assolando, para essa crise no seu casamento, e profetizar estabilidade. E eu sou profeta e quero profetizar na autoridade da palavra: Deus vai fazer algo em favor daqueles que o temem. Está chegando o tempo do Senhor para a tua vida. Jaziel diz: não temais, nem vos assusteis, porque o Senhor pelejará por vós. O Senhor vai à vossa frente. E eu já vou encerrar a minha participação, mas eu quero terminar profetizando para você, porque você não pode perder a estabilidade da sua fé. Você não pode se entregar a este caos. Você é o arauto de Deus na sua casa. Ei, mãe, não desista da sua filha. Ei, pai, não desista do seu filho. Ei, esposa, não desista do seu marido. Não desista. Não desista dos sonhos. Não desistas do projeto. Não desista daquilo que Deus estabeleceu para você. A repentina tribulação, que parece pesar, não se compara à grandeza da glória de Deus que vai recair sobre você, se você crer no Senhor. E Jaziel profetiza, e depois da profecia, eu acredito que essa madrugada aqui Deus está levantando profetas. Tem profeta aí? Tem profeta aí? Tem profeta me assistindo? É com você. Ei, é para você. Você precisa profetizar. Você precisa ser canal de bênção. Você precisa ser boca de Deus diante de um cenário como esse. Ei, fofoqueiro já tem muito, mentiroso já tem muito, profetas do caos já tem muito, mas Deus está esperando homens e mulheres verdadeiras que têm autoridade para profetizar a palavra da restauração. Jaziel disse: nessa peleja não tereis que pelejar. Parais, estai quieto.
e vede o livramento do Senhor. Eu sinto Deus aqui. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus está dizendo para você: ei, confia em mim, porque essa peleja você não vai vencer com armas da terra, você vai vencer com armas espirituais. Deixa eu falar algo antes de encerrar. Tem tanta coisa vindo na minha mente, mas eu quero tentar fazer uma síntese para entregar o melhor de Deus para o seu coração, porque já temos outros amigos aqui para ouvir. Louvar ao Senhor. Mas você precisa entender que diante dessa pressão, diante desta crise, após ouvir a voz de Deus, após ser boca de Deus, você precisa das armas espirituais. Porque essa batalha não se vence com xingos, não se vence com pontapés. Seu inimigo não é seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio. Paulo disse que as nossas armas espirituais não se luta com as milícias desta terra, com as coisas dessa vida. As nossas armas em Deus são poderosas. É o capacete da salvação, é a espada do Espírito, é o escudo da fé, é as sandálias da preparação do Evangelho. É disso que Deus vai te calçar. Eu estou pregando para pessoas aqui que acreditam no poder da palavra. Estou pregando aqui para gente que está cortada. E você está cortada porque você acredita que armas espirituais de Deus estão descendo sobre você. Ei, você vai hoje tirar a dúvida e vai colocar o capacete da salvação, a espada do Espírito, vencendo as suas maiores guerras. Eu estou pregando para gente que está nessa noite no seu quarto de guerra, no seu momento de batalha, e você precisa profetizar e receber de Deus as armas espirituais. Receba as armas espirituais nesta madrugada. Josafá tem essas armas de Deus. Judá não tinha tanta arma como tinham os amonitas, os moabitas. Mas a forma em que Josafá se porta após ouvir Deus, porque quando ouvimos Deus, nos tornamos gigante. A gente não está vendo nada, mas quando a gente ouve Deus, a gente se cresce. E aí se inverte, porque é o gigante que veio nos assolando agora se torna tão pequeno, porque quando Deus nos enche da sua palavra, do seu poder, da sua unção, nós nos tornamos valentes e olhamos para o nosso adversário e fazemos como fez Davi, como já foi falado aqui para Golias: quem és tu, incircunciso, para lutar contra o exército do Deus vivo? Olha para a tua prova, que parece ser tão grande, tão afrontadora, para o caos, e chama ele. Você tem coragem de chamar a tua guerra hoje de incircunciso? Quem és tu para lutar contra a promessa de Deus? Quem és tu para lutar contra o exército de Deus que está comigo? E foi o que Josafá fez, aconselhando-se, acercando-se de gente da mesma visão. Eu vou tirar aqui e chegar mais perto aqui dessa câmera para profetizar para você. Olhe para cá, a Bíblia diz: e aconselhou-se ou tomou conselho Josafá com o povo em Judá. Olha para cá, ele tomou conselho com quem entendia de promessa. Para de tomar conselho com gente que não tem a mesma visão de Deus que você. Para de compartilhar promessas de Deus com quem não acredita no que Deus vai fazer. Para de gastar suas energias com quem não tem condições de vislumbrar e ver o que você está vendo. Mas Josafá, ele toma conselho com quem tinha ouvido a profecia, com quem tinha crido na palavra. E eles disseram: já que Deus disse que nós vamos ganhar a peleja, não temos armas diante dos exércitos. Toda vez que saía Israel, toda vez que saía Judá, o certo era levar os soldados à frente, a arca da aliança,
Mas Josafá disse: crendo no que o Senhor falou, crendo no que Deus disse, nós vamos fazer diferente. Nós vamos desfazer do nosso inimigo. E como? Gente, não tem coisa pior do que desfazer do inimigo cantando. Você quer enfurecer alguém quando alguém está chamando a sua atenção? Eu não sei vocês, mas eu era pequeno, muito levado. E quando minha mãe chamava para dar uma correção, se eu cantarolasse na frente dela, o pau quebrava. E Josafá entende isso e bota um exército, sem espada, sem flecha, sem lança, como o pastor Gilmar, cantando. Há um hino na harpa cristã que diz que os maiores hinos, as grandes melodias, foram escritas em tribulação. Que tal você começar a cantar olhando para o adversário e dizendo para ele: se você achou que era agora que você ia me derrubar, você se enganou. É agora que eu vou cantar e vou te vencer cantando. Você queria me ver reclamando, desviando, desacreditando. É agora que eu vou estabilizar esse voo. É agora que eu vou estabilizar. Ei, quebra essa guerra com a mão. Como, pastor? Cantando. Se você cantar hinos de louvores a Deus, se você acreditar na promessa de Deus, e a Bíblia diz que desceram a ladeira de Ziz, e o povo cantava ao Senhor. Deus gostou tanto que botou emboscada nos inimigos. Esse tempo em que você está vivendo é um tempo de experiência. Deixa eu te dizer, a tua casa não vai cair, ela vai ficar de pé. Você não vai perder a esperança. Você vai ter testemunho para contar. Você não vai se desestruturar, porque é o que alguém ou o teu adversário está esperando. É agora que eu quero ver. É agora que eu quero ver. O mundo, politicamente, está mudando. Economicamente, está mudando. Religiosamente, também está mudando. Mas para aqueles que confiam no Senhor, haverá estabilidade. Estou profetizando pelo poder da palavra que Deus está dizendo para você através da minha boca. Prega Deus na minha boca aqui. Você pode vir comigo no glória aqui? Você pode? Você pode abrir sua boca? Vem comigo, abre a sua boca. Dá uma maior glória a Deus que você puder. Se não puder falar tão alto por causa da vizinhança, bota o travesseiro na cara e grita glória! E avisa para o teu adversário: eu não vou perder a estabilidade. Eu não vou perder a estabilidade. Por quê? Porque nessa guerra eu vou vencer cantando, eu vou vencer perdoando, eu vou vencer abraçando, eu vou vencer dando glória. E eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. A Bíblia diz que Deus dizimou os moabitas, os amonitas, os da montanha de Seir. Israel cantou, Judá cantou. Ei, termina agora. Tua casa vai cantar. A tua vida vai ser de glória e de testemunho. Tem turbulência? Tem. Tem tribulação? Tem. Mas você não vai perder a estabilidade da confiança. Eu quero orar pela sua vida. Pai, graças te damos pela tua presença, que encheu o nosso coração. Milhares de irmãos nos ouvindo, nos assistindo nessa live. Nós queremos te pedir, dá-lhes a eles a confiança, assim como tu deu a Josafá. Ensina-os
a ser profeta, assim como foi Jaziel para aquele povo, e confiança e armas espirituais, assim como eles fizeram, crendo em Ti. Abre portas que estão fechadas, visita pessoas que estão em momentos críticos, visita os profissionais de saúde que estão lutando pelas vidas, nas UTIs, nas semi-UTIs, nas enfermarias, o caos que se instalou neste país e fora dele, para tirar a nossa estabilidade e a nossa confiança. Mas nós vamos te dizer: Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, e em Ti nós venceremos todas as batalhas. Apresentamos o governo deste país, dá uma sábia direção, conduza todas as coisas, cuida da economia do Brasil. O Teu povo está clamando, existe uma igreja que Te clama. Olha para o grande empresário, olha para o microempresário, para a faxineira, para o estudante. Senhor, nessa live, quantas pessoas que estão nos acompanhando, que estão desesperançadas, quebradas financeiramente, emocionalmente, mas hoje Tu manda-nos a Tua palavra, e manda-nos dizer: nesta peleja, nesta peleja nós não teremos que pelejar, porque quem peleja pelas nossas guerras és Tu, Jeová Jireh, o Senhor que provê, o Senhor que sara, o Senhor que transforma. Nós ordenamos que toda sorte do diabo que venha tentando embaraçar os Teus planos nas vidas sejam quebrados nessa madrugada. Oh, recalai, no cotoi, emenasto, queminandoreba. No nome de Jesus, ordenamos que toda sorte de dúvida, de medo, oramos por aqueles que estão refém do pânico, dos problemas, das patologias psiquiátricas. Oramos por aquele que não consegue dormir, que precisa dormir diante de um remédio frontal, do Rivotril, do calmante. Oh, que a Tua palavra entre nos lares essa madrugada, e que haja paz, tranquilidade, saúde, esperança, salvação, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E para a glória do nome de Jesus nós Te louvamos, Te pedimos, agradecidos, glorificando a Tua grandeza. Seja abençoado, meu amigo, minha amiga. Seja firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé, sabendo que nessa turbulência você não vai se desestabilizar. Deus é contigo. Vem comigo no glória. Fique ligadinho, tem muita coisa boa de Deus para a sua vida. Canta, Jonatas. Deus está no controle da sua situação. A sua casa não vai quebrar, a sua família não vai perecer. Recebe saúde, recebe alegria, recebe paz, recebe vida. Seja batizado com o Espírito Santo. Fale em línguas estranhas agora. Levante as suas mãos para cima. Solte o grito de glória na garganta. Nesta guerra você não vai guerrear. O Senhor dos exércitos está com você. Deus abençoe.